Então, a minha saudação a todos. Hoje, então, a nossa live aqui da quinta-feira. Vamos estar fazendo, então, o regado do Café com Cristo de ontem, né? Que foi o dia 26 de novembro. E ele falou, foi muito abençoado ali. Vamos ver aqui, começar fazendo... o título, coloquei o título aqui, A Verdade Liberta e Transforma. A Verdade Liberta e Transforma, né? Foi falado aquela passagem ali do livro de João, capítulo 8, do 31 ao 36. Né? Então, vamos começar lendo essa passagem. É João 8, do 31. Vamos ler até o 36. Que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, meus irmãos? Então, convidar a Nora, fazer a oração inicial, logo depois vamos ter 2 cânticos, e depois, então, vamos estar assistindo um NutriVídeo, que também fala sobre esse tema. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos ao Senhor Jesus agora, que o teu Santo Espírito, Senhor, seja entronizado, Senhor, nesse ambiente, Senhor, nessa live. Seja agora, Senhor Jesus, entronizado nas nossas mentes, nos nossos corações, Senhor. Venha estar fazendo uma obra, Senhor, de cura, de restauração, Senhor, em nome de Jesus. Que as palavras que forem liberadas, os louvores, os testemunhos, Senhor, venham ser para a edificação, Senhor, para a transformação de cada um, Senhor, que assistir, de cada um que ouvir, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ser edificados, transformados, Senhor, em nome de Jesus. Opera, Senhor, o teu querer, o teu efetuar, cumpre o teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Opera, Senhor, faz a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, saúde a irmã Elizabeth, bem-vinda, irmã, está entrando agora aqui também. Já estava aqui a irmã Núbia e o irmão Sullivan. Deus abençoe, minha irmã. Amém. Mas vamos, então, louvar o Senhor agora. Amém. E não desperteis até que Ele o queira. E não desperteis até que Ele o queira. O dia veio, com a luz me encontrei. Pelos acusadores fui levada à presença do Cristo. A lei condenava, as pedras me levariam à região dos mortos. Mas Ele trouxe a nova aliança que salva. O meu Senhor, o Rei dos Reis, se ergueu e disse: se em vós não há pecado, se em vós não há pecado, executem. E os religiosos expostos foram embora. Mas a fraca, impura, adúltera recebeu a luz da vida. E o Espírito de Cristo nela entrou e a ela se uniu. Porque esse era o seu
que Ele o queira. E não desperteis até que Ele o queira. O dia veio, com a luz me encontrei. Pelos acusadores fui levada à presença do Cristo. A lei condenava, as pedras me levariam à região dos mortos. Mas Ele trouxe a nova aliança que salva. O meu Senhor, o Rei dos Reis, se ergueu e disse: se em vós não há pecado, se em vós não há pecado, executem. E os religiosos expostos foram embora. Mas a fraca, impura, adúltera recebeu a luz da vida. E o Espírito de Cristo nela entrou e a ela se uniu. Porque esse era o seu desejo, recebeu a luz da vida. E o Espírito de Cristo nela entrou e a ela se uniu. Porque esse era o seu desejo. Esse louvor se chama Uma Revelação de Amor. Eu queria convidar a todos que puderem fechar os seus olhos e se concentrar na letra desse louvor e pedir para o Senhor te edificar e falar contigo aquilo que Ele deseja. Porque nós temos falta da revelação do amor de Deus. E aqui nesse cântico, o Senhor conta uma experiência de uma mulher que entendeu o amor de Deus, se sentiu amada por Cristo e ela passou a amar a Deus também. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa mulher regou meus pés com suas lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Não me beijastes, mas ela desde que aqui chegou não cessa de me beijar os pés. Assim mesma ela se humilhou. Por isso te digo que apesar de cometer muitos pecados, eu perdoei a cada um. E ela derramou-se em minha presença e reconheceu que é um vaso quebrado. Estou restaurando e santificando a todos os que querem ficar em minha presença, recebendo e retribuindo meu amor.
para os pés. Essa mulher regou os pés com suas lágrimas e as enxugou com os seus cabelos. Não me beijaste, mas ela desde que aqui chegou não cessa de me beijar os pés. Assim mesma ela se humilhou. Por isso te digo que apesar de cometer muitos pecados, eu perdoei a cada um. E ela derramou-se em minha presença e reconheceu que é um vaso quebrado. Estou restaurando e santificando a todos os que querem ficar em minha presença, recebendo e retribuindo meu amor. Estou restaurando e santificando a todos os que querem ficar em minha presença, recebendo e retribuindo meu amor, recebendo e retribuindo meu amor. Amém. Vamos ler um texto aqui para esclarecer tudo essas coisas que Deus está nos últimos dias fazendo sempre um falar que leva a gente a ser influenciado para a gente se libertar e obedecer a Deus. É isso que Deus quer. João 8:31, e vamos até o verso 36. E preste bem atenção. Eu disse que esse problema é mundial hoje, nesta geração, um engano. Inclusive os nossos irmãos judeus, né? Que muitos desde Jesus para cá já se converteram a Cristo, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, graças a Deus. Mas muitos ainda não podem ouvir falar nesse nome, Jesus Cristo, e não aceitam. Mas olha o que Jesus, sendo judeu e sendo filho de Deus, que encarnou, estava na glória com Deus e veio como grão de trigo para a justiça de Deus se satisfazer na sua morte e ele ter condições legais, segundo a legislação do terceiro céu, segundo a sua verdade que não pode ser mudada, pudesse liberar vida divina para muitas pessoas morarem e viverem eternamente com Ele, como filhos. Então Jesus é o Messias. Ele já veio há 2000 anos atrás. Ele é o Messias. E ele está à direita de Deus Pai no trono. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei universal. Ele é o Davi turbinado que todos esperavam na herança natural de Abraão. É esse. Agora, porque nós humanos sonhamos, imaginamos uma coisa bem diferente de que Jesus seria totalmente... Isso
de criações mentais que nós tivemos da imaginação, mas Deus não segue a imaginação do homem. Deus não segue modelismo natural. Deus traz uma realidade. E eu tenho que botar a imaginação debaixo dos meus pés e seguir Jesus. Botar minha metodologia humana, que não serve para nada, debaixo dos meus pés e seguir Jesus. É isso que nós precisamos entender, né? Observem. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele não diz sois verdadeiramente filhos de Abraão. Não. Sois verdadeiramente meus discípulos. São filhos do meu Pai, participam da família, tem o cão, vai ter sangue, vai ter vida, vai ter natureza do meu Pai. Os discípulos de Jesus têm a natureza do Pai, têm a vida do Pai, têm o sangue do Pai, têm tudo do Pai, que é Deus, o Criador. É isso que Jesus está dizendo aqui. Veja, no versículo 32, esse legendário versículo, muito citado nos meios da família de Deus, de geração em geração. Conhecereis o Cristo e ele te liberta. Na verdade, traduzindo, é isso aí. Conheça o Cristo e ele te liberta, Jesus Cristo. Ele te libertará. Mas é processo. Então você precisa conhecer ele primeiro e depois, no tempo dele, na hora dele, ele vai te dar a vitória. De libertar você da escravidão do pecado, da natureza pecaminosa, que é Satanás. É o diabo. Amém? Versículo 33. Responderam-lhe. Olha, eles eram audaciosos. Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Coitados, nem sabiam. Como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Que luz, irmão. Que verdade é isso aqui. Isso aqui deve libertar muita gente nesse planeta. Isso aqui deveria fazer uma obra maravilhosa no meio de um povo que ainda não aceitou o Messias. Que maravilha se as pessoas tivessem a coragem de assimilar essas verdades. Porque precisa de coragem. Isso aqui, o homem valente não é aquele que grita, que xinga, que dá burro na mesa e que pega facão, pega arma. Esse não é um homem valente, esse é um covarde. O homem valente é aquele que sabe se humilhar. Esse é corajoso. Aquele que sabe se humilhar porque ele mata legiões de demônios. Sabe? Vai matando. Porque Jesus se humilhou até a morte de cruz e matou Satanás e todo o seu império. Hoje, o conceito natural é que a pessoa tem aquele estilo, né, de valentão. Não é valente coisa nenhuma. Eu também me achava valente quando brigava com as pessoas, né, quando eu dominava pessoas. Eu era um covarde, isso sim. Que servia a Satanás. Era um pecador, isso sim. O homem valente é aquele que sabe dobrar sua serviço para se humilhar. Esse é um homem valente. Porque dobrar demônio para receber a bênção de Deus, o cara tem que ser muito corajoso. Isso eu digo para você. Tem que ser valente mesmo. Porque enfrentar o homem é fácil, agora enfrenta demônio. Enfrenta demônio.
É aí só se humilhando para enfrentar demônio. E para vencer, para destruir com o demônio e te livrar da escravidão, você tem que se humilhar e entrar pela porta, que é uma porta bem estreita. Tem que se humilhar muito, tem que se abaixar. A porta tem, em vez de ser, hoje as portas têm 2,10 metros. Mas a porta que entra no reino, ela tem 1,20 metros. É desconfortável para entrar. Tem que fazer muito esforço, você tem que descer, descer, descer. Sabe, eu estive em Belém, onde nasceu Jesus, né? E lá tinha uma porta para entrar, para a gente ver onde nasceu, né, Jesus. Lá tem uma porta. Eu imaginei um portal de madeira maravilhoso, enorme, né? Gente, uma portinha fajuta de madeira, 1,20 metros de altura, por 70, olha, os gordinhos capaz de não passar ali, né? Vai ter que apertar mesmo para passar. Talvez uns 80 por 1,20 metros. Então eu me lembro que eu tive que me abaixar, e aquilo trabalhou tanto na minha vida naquela hora, e Deus falou, e é assim que tem que fazer no natural, se abaixar, se humilhar para vencer o teu dominador terrível, Satanás. E ele te faz você de escravo, te humilha, meu. É assim. Então a porta era estreita e baixinha. E o caminho que me levava para lá, apertadíssimo, vocês não têm ideia. Tinha uma parte que era muito apertada. Até dava uma certa insegurança, né, gente? Então o natural ministra o espiritual. Na verdade é isso. Então Jesus disse, tu quer te tornar livre? Faça como eu, te humilhe. Tu quer ser vencedor? Faça como eu, te humilha, até chegar à morte. A morte da natureza pecaminosa. A humildade mata a natureza pecaminosa. Escreve aí, a humildade, a tua postura de humildade, a tua decisão corajosa de ser humilde, mata aqueles demônios que te dominam. Mata. Não deixa um de pé. E você se torna uma personalidade agradável para Deus. Você vai ter um caráter que é um verdadeiro bom perfume para Deus. Amém? Nas Escrituras, o Espírito revelou que Jesus é o bom perfume de Deus. A prova é que o primeiro a desfrutar desse perfume pós sua morte foi o próprio Pai. Ele saiu da sepultura e subiu a Deus. Ele não deixou ninguém encostar nele, ninguém fala, não, ninguém toca, porque o primeiro a desfrutar, a primeira ascensão, saiu da sepultura e subiu aos céus. Deus desfrutou do seu filho, do seu bom perfume, da sua pureza, da sua beleza, da sua glorificação. Então foi o primeiro a desfrutar do filho primogênito. Foi Deus. Aí depois ele voltou à terra, depois teve a sua ascensão pública, né? Teve a sua ascensão pública. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Deus está querendo dizer? Olha aqui, irmãos, o engano universal. Nem todos os filhos naturais de Abraão necessariamente faz parte da posteridade espiritual prometida a Abraão. É bom mencionar essas coisas. Vou repetir. A posteridade
espiritual de Abraão é aquelas que são justificadas pela fé em Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. É esse aí. Essa é a verdade que dissipa os enganos, dissipa a escravidão e te torna livre para sempre. Amém? Hoje dentro da igreja, se você perguntar para os crentes, você crê em Jesus? Sim. Você ama Jesus? Sim. Tudo é sim. Mas na hora que o sapato, a prova vem, o sim torna-se só doutrina, morta. Porque não há testemunho de Jesus. Então, a hora que tem que perdoar, não tem testemunho. A hora que tem que se humilhar, não tem testemunho. A hora que tem que amar outros, não tem testemunho. A hora que tem que gastar a vida por outro, não tem testemunho. A hora que tem que viver para outros, não tem testemunho. Já notaram isso? Não sei se você já percebeu essas coisas. Mas amam a Deus, são filhos, claro que são filhos de Deus, foram regenerados. Mas as vossas almas estão em ruínas. Como diz lá no livro do profeta Ageu. Quando é que tu vai começar a edificar a casa do Senhor? Não é tempo de você investir em casas apaineladas. Porque a pompa desse mundo, né, vai passar. Não vai ficar nada de pé. Então a gente dá muita importância ao carro zero, à casa nova, a casa toda de porcelanato. Claro que é bom, eu gosto das coisas boas também, você também gosta, é normal. Mas isso não pode estar na frente da nossa edificação espiritual. Não. Isso não pode estar na frente. Os investimentos do reino dos céus são primários e primeiros em tudo. Depois eu penso em mim. Se sobrar, eu penso em mim. Se não sobrar, eu fico só com o investimento do reino, está ótimo. Né? Porque você ainda não entendeu o que é reino. É por isso que os irmãos não dizimam, retêm o dízimo, não mandam, porque acham que vão faltar, porque Deus mostra todas essas coisas, né? Fazem poupancinha, sendo que a instrução nas igrejas, o que sobrar, o que tu não precisa, o que está sobrando é para enviar para a expansão. Não enviam. Eles retêm, alguns retêm. Mas Deus é que está vendo tudo, eu não sou nada, sou teu irmão. Apenas tenho uma função aqui de levar à frente para a salvação de outros. Mas não tenho conseguido, não tenho. Está uma luta para manter o que tem. Né? Então pessoas não dizimam, pessoas não contribuem, não ofertam, o redismo não é enviado. Amém. Quem vai acertar tudo isso? O dono desta obra, não sou eu. Daqui a pouco ele vai botar a mão para expor os infiéis, né? Porque na luz do meio-dia ele vai revelar essas coisas antes de arrebatar a igreja. E aí todos ficarão desmascarados, porque tem uma cara de crente, mas não são fiéis ao Senhor, né? Amém. Então, os investimentos no reino são prioridade do nosso projeto de vida, e a gente não entendeu isso no reino. As pessoas cuidam das suas casas primeiro, para depois cuidar do reino, no que sobra para o reino. E sendo que os nossos compromissos com o reino excede a lei. Excede a lei. E tem gente que tem a cara de dizer que o dízimo é da lei. E que está revogado. Mas não entendeu nada. Não entendeu nada. Tem essa doutrina dentro da igreja, quero dizer para você. Tem aqui gente que propala essas coisas por os quatro cantos aí. Sabe o que é isso? A avareza.
querer escapar daquele compromisso legal de investir no reino em primeiro lugar. Amém? Amém, meus irmãos. Amém. Então, a mensagem é a verdade, liberta e transforma, né? Na verdade, o que quer dizer? O Cristo liberta e transforma. Foi a mensagem que a gente viu ali no outro vídeo também, né? Vamos ver então esse encontro de Jesus com os crentes da época, né? Vamos ver aqui então, é João 8, vamos ver que a partir do... Vamos ver primeiro o 31 e o 32, os dois primeiros versículos aqui. Vamos examinar aqui. Que diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha a palavra aí, crido. Né? Eles eram crentes, tinham crido em Jesus. Né? Eles criam. Jesus falou assim: se vós permanecerdes, outra palavra importante aqui, né? Permanecer na minha palavra. Né? O que é o permanecer na minha palavra? Então é importante para a gente entender essa passagem aqui. Né? Sempre observar as palavras, né? As palavras-chave. Então Jesus disse aos discípulos, aliás, aos judeus, né? Notem que chamou judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, né? Jesus falava do que para eles? Eu não quero que vocês sejam somente crentes, né? Eu quero que vocês sejam discípulos, né? Discípulos, não somente crente. Né? Tem uma passagem que diz que crê até os demônios creem e tremem, né? Então, o importante é permanecer na palavra, para se tornar discípulo. E o versículo 32 diz assim, então, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, para eu passar de crente a discípulo, se eu passar de crente a discípulo, eu vou ser liberto pela verdade. Amém? Uma palavra que fala sobre o permanecer. Vamos ver aqui, João 15, 4. Depois voltamos aqui para essa passagem aqui. João 15, 4, tá? Abre para nós, então, o que é o permanecer. Jesus mesmo falando aqui, ó, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Né? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós não podeis dar, se não permanecerdes em mim. Né? Então, Jesus se colocou como a videira. Então, nós precisamos estar ligados à videira. E se nós permanecermos nele, ele permanece em nós. Né? E aí ele falou do quê? Falou do produção de frutos. Né? Amém? Aí, então, nós vamos sair de simplesmente crentes para ser discípulos. Então, eu preciso permanecer em Jesus. Eu preciso estar com Jesus. Né? Ali a mensagem mostrava a mulher... os dois hinos, aliás, que foi cantado no início, era a mesma pessoa. Primeiro aparecia ali, então, a mulher adúltera, né? E depois aparecia a mulher adúltera quebrando o vaso de alabastro, né? Quando Jesus entrou na casa, ela lavou os pés com lágrimas, né? E a mesma mulher do vaso de alabastro, né? Então a gente vê assim que a mulher representa alguém que permaneceu, ela continuou com Jesus, né? Ela se entregou para Jesus. Então, isso ministra para nós, para eu realmente ser transformado, para eu ser realmente um discípulo de Jesus, né? Tem que haver uma entrega para ele. Não ficar somente dizendo eu creio e não ter frutos, né? Amém? Mas vamos voltar de novo ali para a passagem então de João 8, né? Então, a gente vê, vamos ver então agora o versículo 33, a partir do 33. Então, agora são os judeus responderam, né? Responderam, né? Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Né? O que aconteceu com eles? Se ofenderam quando Jesus, né, falou em conhecer a verdade e ser liberto. Amém?
saltou então toda. Isso acontece muito com aquelas pessoas novos crentes, né? A gente chega na igreja se achando que nós somos perfeitos, que não precisamos, né? Nós estamos prontos. Né? Que Deus nos chamou só porque nós éramos muito bons, e tudo um grande engano ali, né? Faltava luz para eles ali, né? Então eles se irritaram com Jesus e foi exposto todo o orgulho que tinha ali, né? Então somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres, né? Estavam na verdade afrontando Jesus, o mesmo Jesus que eles tinham crido. Ele pediu para permanecer nele, que eles se permanecessem e se tornassem discípulos, né? Amém? Eles iam se libertar. Agora vamos ver a resposta de Jesus, 34. Então. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo, versículo 35, não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. E o 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele estava mostrando que eles precisavam de libertação, né? E qual era o problema deles ali? Tudo que comete pecado, escravo do pecado. Eles precisavam ser libertos do pecado, da natureza caída, né? Eles tinham a natureza caída. Todos nós precisamos ser libertos. Então, se eu quero não ser somente um crente, mas ser um discípulo, eu tenho que entregar o coração para Jesus. Eu tenho que estar numa posição que foi falado bastante no vídeo ali, muito importante, né? De estar em humildade, né? Humilhai-vos na presença do Senhor. O irmão falou algo importante que ele disse ali: o homem valente é aquele que sabe se humilhar. Misericórdia, né? O que eles estavam fazendo? Eles estavam se exaltando, para Jesus, né? Amém? Então eles precisavam muito da luz, né? E Jesus é luz. E eles estavam na presença do Rei, né? Na presença de Jesus. Eles precisavam muito da luz. Eles achavam que eles não eram pecadores. Vamos ver aqui outra passagem aqui que fala também sobre essa parte do pecado. Vamos ver agora também. É 1 João 1, vamos ler a partir do 8. Então a gente está falando aqui hoje sobre libertação, né? Quer dizer, a verdade liberta e transforma. A gente sabe que a verdade é Jesus, né? Então, aqui que fala aqui agora, em 1 João, fala sobre confissão de pecados, né? Então, se a gente for meditar na Bíblia, meditar na palavra, a chave para todas as coisas se chama arrependimento. Eu preciso me arrepender, né? Quer dizer, eu preciso reconhecer que tem pecado em mim, né? Que eu preciso ser liberto do pecado, né? A gente vê lá que os irmãozinhos lá se endureceram para isso. O orgulho deles era muito grande, a cegueira espiritual era muito grande, né? Olha o que fala aqui em 1 João, assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, né? O que eles estavam falando lá. E a verdade não está em nós, né? Então, se eu achar que eu não tenho nenhum pecado, eu estou enganado, eu estou cego, né? Eu não estou conseguindo enxergar meus pecados. Eu preciso receber luz, né? Que é através da luz que eu vou receber a vida, né? Então a verdade não está em nós. Agora o versículo 9. Esse versículo 9 a gente sempre, né, é um versículo muito conhecido, que é a chave, então. É a chave para eu ser restaurado, né? Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, né? Então, sempre envolve o quê? Eu tenho que receber luz, eu tenho que ver os meus pecados, é importante eu receber a luz, né? E a verdade é que traz a luz, é Cristo que traz a luz, é a palavra que traz a luz, né? Eu recebo luz, aí eu tenho que ter uma atitude de arrependimento, e aí vem o quê? Confissão de pecados. O que a palavra diz? Se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça, né? Então, enquanto nós estivermos aqui
vivendo na carne, sempre nós vamos pecar. Claro que não deve ser uma coisa proposital, mas tem momentos que a gente acaba errando, né? E aqui diz, então, que Deus é fiel e justo para me perdoar. Mas eu tenho que reconhecer o meu pecado, né? O versículo 10 agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso. Olha o que diz aqui, né? Isso aqui é grave. Se eu disser que não tenho cometido pecado, eu estou dizendo, então, que Jesus é mentiroso, né? E a sua palavra não está em nós, né? Eu não fui iluminado, eu não recebi a verdade. Amém? Então, a importância que tem eu receber a iluminação, né? Eu tenho uma atitude de arrependimento e de confissão de pecados, né? Tem uma passagem, vamos ver uma passagem aqui que mostra também dois casos aqui agora, onde aparece um problema de cegueira espiritual e o outro que reconhecia e sabia os pecados que tinha nele. Vamos ver então, é Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. Que é a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é bastante conhecida nossa, né? Então é o próprio Jesus falando. Viu como isso será ministrado, né? Para eles ali. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, olha aqui, né? Vê que tudo fecha, né? Por se considerarem justos, né? E desprezavam os outros. Então ele contou essa história aqui, essa parábola, né? Então, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os dois eram do Senhor, os dois eram crentes, né? Um fariseu, que eram os certinhos da época, né? E o outro, publicano, eram os errados, né? Eram considerados traidores do povo, né? Do povo de Deus. Agora, o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, né? Misericórdia, né? Então a gente vê aqui como tinha uma falta de discernimento espiritual, né? Agora o versículo 12, ele descreveu, né, o que ele fazia. Jejuo 2 vezes por semana, né? E dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Aí o que aconteceu? Agora o publicano, né? Que era o errado. Aparentemente um era o certo, outro errado, né? O publicano estando em pé, longe, olha a atitude do publicano. Ele era errado, ele sabia que estava errado, né? Ele reconhecia o pecado dele, estando em pé longe, ele ficava lá no último banquinho, né? Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, estava de cabeça baixa, posição de humildade, estava se humilhando para Deus, mas batia no peito, olha aqui a atitude dele, né? Dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Ele reconhecia que era pecador, né? Ser propício, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador, né? E o que aconteceu? Versículo 14, para finalizar aqui, digo-vos que este desceu justificado, olha aqui, né? O pecador é que foi justificado, por quê? Que ele confessou o pecado, ele se arrependeu, né? Ele praticou o que está lá escrito em 1 João 1, né? 1,9, né? Ele praticou. Então, esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, né? Qual é o problema do outro? Ah, mas ele não dizinava, como é, né? Ele não era todo certinho, ele tinha erros. Ele também tinha natureza pecaminosa nele, né? E não reconhecia. Deus não conseguia agir naquele coração. Aquele coração achava que ele não precisava de Jesus. Fez que nem né, os judeus que tinham crido em Jesus. Então, a importância que tem de nós estar na presença do Senhor, né? Amém? E sempre ter luz para enxergar os nossos erros, né? E não achar que não precisamos de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, mensagem do Café com Cristo, recomendo que os irmãos assistam também, né? A mensagem tem lá no canal da Rádio TV Menorá do YouTube, né? Essa mensagem completa, que falou então sobre a verdade que liberta e transforma, que é Jesus. Amém? Nós precisamos dele, certamente.
Vai deixar a Nora compartilhar um pouco também? Amém. Então, vamos abrir, então. Ainda no João 8, né? Do 33 até o 35. Depois a gente lê o 36 também. Então, diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Então, eles sabiam, conheciam a palavra, eles conheciam o Pentateuco, sabiam a história do povo, né? Que quando José foi vice-governador do Egito, ele trouxe toda a família para o Egito, e que depois os descendentes, né, foram escravos do governo egípcio, né, lá no Egito. Como eles dizem que nunca foram escravos? O povo judeu foi escravo, sim, foi escravo lá no Egito, né? Então, os antepassados dele tinham sido escravos, né? Então, eles estavam mentindo, né? E Jesus disse para eles, em verdade, versículo 34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando eu pratico algum tipo de pecado, eu estou me tornando escravo daquele pecado, né? Então, se eu não perdoo, eu estou me tornando escravo da amargura. Se eu julgo, estou me tornando escravo do julgamento. Se eu não dizimo, não oferto, estou me tornando escravo da avareza. Então, aquele pecado que eu pratico me escraviza. E Jesus disse assim no versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O que Jesus está falando aqui? Que aquele que pratica o pecado, né, ele não fica no espírito, que a nossa casa espiritual é o espírito, né? Nós temos que nos inclinar para o espírito. Agora, o filho, aquele que realmente é filho de Deus, ele pratica a palavra. Ele se humilha, ele pede perdão, ele restaura, então ele volta para o espírito. Então, o filho permanece na casa, ele permanece no espírito. Mas quem é que nos liberta para a gente permanecer no espírito? Versículo 36. Diz assim, ó, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem nos liberta da natureza pecaminosa é o Filho de Deus, é o Cristo, é Jesus, né? Vamos também para Romanos 6:6. Então, diz assim, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado, a natureza caída, a Satanás, como escravos. Essa natureza caída é o quê? É a natureza de Satanás, que hoje está dentro da nossa carne, do nosso corpo humano, né? Então, essa natureza pecaminosa, ela foi crucificada com Cristo. Mas para ela se manter crucificada, né, eu tenho que agir por fé, eu tenho que permanecer na fé, na prática da palavra. Então, não adianta só eu crer, eu tenho que crer e praticar, e permanecer na palavra, na hora que aparecem as circunstâncias, né? Agora vamos para o versículo 11 ao 14, nesse mesmo capítulo aqui. Diz assim, assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Então, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que meditar na palavra para que eu me convença de que eu já morri para o pecado, para essa natureza pecaminosa, e que a minha vida agora é uma vida para Deus. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E onde está Cristo Jesus hoje dentro de mim? No meu espírito. Então, eu tenho que me voltar para o espírito, né?
Versículo 12 diz assim, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, a natureza pecaminosa começou a falar dentro de mim, começou a querer me inclinar para o pecado, para não perdoar, para não dizimar, para julgar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar. Eu não posso obedecer às paixões da carne, né? Então, diz assim, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se a carne está querendo que tu alimente ela, não perdoando, julgando, criticando, praticando a avareza, o que tu tem que fazer? Dizer, não, eu vou fazer aquilo que meu Deus diz. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade. Então, não oferece os teus membros, né, para praticar aquilo que é iníquo, aquilo que é pecaminoso. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos. Então, pratica aquilo que é da vida, né? E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Eu tenho que praticar aquilo que é justo, aquilo que vem de Deus. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, Cristo, quando morreu lá na cruz, ele retirou o domínio da natureza, o pecado sobre nós, né? Agora eu posso dizer não para essa natureza. Eu tenho que deixar ela morrer de fome. Quando ela quiser ser saciada, eu tenho que dizer não para ela. Mesmo que doa, mesmo que eu sofra, né? E aí diz assim, ó, pois não estáis debaixo da lei. Antes a gente não tinha escolha, né? A natureza nos vencia. Mas agora que Jesus retirou o domínio dela sobre nós, e nós estamos debaixo da graça do Espírito, nós podemos dizer não para essa natureza. Amém? Então, nós podemos, né, hoje dizer não para a carne, né? Vamos abrir também em Isaías 43:10. Vamos ver o que Deus espera de nós. Vós sois as minhas testemunhas. Então, para que Deus nos chamou? Para sermos testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi. Então, Deus nos escolheu para sermos servos. Para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, né? Então, Deus quer que a gente saiba, que a gente creia e que a gente entenda que antes de mim, Deus nenhum se formou e depois de mim, nenhum haverá. Então, isso aí que Deus quer de nós, que a gente seja testemunha de Deus, né? Da obra que Deus faz na nossa vida, da transformação que Deus já fez, aquelas áreas que nós já tivemos vitória. As pessoas precisam conhecer essas coisas, a gente precisa ser testemunha dessas coisas. Amém? Atos 1:8 fala também sobre isso. Então, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já foi liberado. Então, ele entra para dentro de nós. E o que acontece? Sereis minhas testemunhas. Aqui está falando de novo. O que Deus quer de nós? Sermos testemunhas. Tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Onde você mora é Jerusalém. Judéia, todos aqueles lugares ao redor, né? Judéia e Samaria são os lugares ao redor. Ali, os confins da terra é onde Deus nos enviar, né? Então, nós temos esse compromisso com Deus de sermos testemunhas, né? Mas quem é que nos capacita a fazer isso? É Jesus, nós temos que aprender com ele, né? A sermos mansos e humildes de coração, porque quem não é manso e humilde não é testemunha de Deus. Então, Mateus 11:29. Então, o que Jesus diz aqui? Tomai sobre vós
o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer, eu tenho que aprender de Jesus. Eu não nasço sendo manso e humilde de coração. A gente acha que a gente é perfeito, mas a gente não é. A gente é cheio de orgulho, de rejeição, de justiça própria, né? Então, todas essas falhas, esses pecados estão dentro da nossa natureza humana. Já vem tudo dentro do pacote da carne, né? Mas aí a gente tem que aprender com Jesus. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. E aí a gente vai aprender com ele. E achareis, então, quando a gente aprende a ser manso e humilde, o que acontece aqui? Ó? Achareis descanso para a vossa alma. Então a gente começa a ter paz, começa a ter alegria, começa a ter se sentir leve, né? Porque quando a gente não tem paz, a gente não tem mansidão, não tem humildade, a gente se sente cansado e sobrecarregado. Mas quando a gente aprende com Jesus a ser manso e humilde, a gente encontra descanso para a nossa alma. Amém? Então, que a gente possa, né, estar encontrando descanso para a nossa alma. E aí vai acontecer o que diz aqui, ó, Tiago 4,10. Último versículo, então, para a gente encerrar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, quem se humilha ali como o publicano, que reconheceu a natureza pecaminosa que tinha nele, reconheceu que ele tinha pecados, ele foi exaltado, ele foi perdoado, né? Ele recebeu paz. Agora, aquele que se exalta vai ser humilhado, mas o que se humilha, o próprio Senhor vai exaltar, ele vos exaltará. Amém? Então, que a gente venha estar na presença do Senhor todos os dias, né? Confessando os nossos pecados, reconhecendo a nossa condição de pecador e estar aceitando as correções que vierem do Senhor, as circunstâncias que vêm na nossa vida e estar diariamente, né? Nos limpando na bacia, confessando os nossos pecados e recebendo do Senhor a graça, o fortalecimento, né, para sair dessa condição que nós estamos agora e nos tornarmos vitoriosos. Amém? Amém, meus irmãos. Então, um aviso especial. Neste sábado, dia 29 de novembro, às 21 horas, tem uma live especial. Live especial com o tema O Princípio da Ordem. O Princípio da Ordem. Essa live especial com o nosso irmão Sérgio Alves, né? Vai falar, então, sobre o princípio da ordem. Então, o que é ordem? Como organizar minha vida? Isso vai ser colocado. Por que a ordem é tão importante na esfera espiritual e natural? Né? Nesse sábado, dia 29, às 21 horas, dá para assistir pelo YouTube, né, da Rádio e TV Menorá. Amém? Lembro para vocês também, a primeira vez que assistiu a mensagem, né, se inscreve no canal. Isso vai ajudar o canal, né, o YouTube levar a mensagem para mais pessoas. Se inscreve no canal, gostou da mensagem? Curte, deixa um comentário, isso também ajuda. Curte, comenta, compartilha. Isso vai ajudar o canal, né? Então, eu agradeço também que tem pessoas que têm se inscrito, né? Glória a Deus. Por isso que é importante a gente falar também. Né? Amém, meus irmãos? Mas então, estamos finalizando a nossa live de hoje, que eu pedi para a Nora, então, fazer a oração final. Encerrando a live de hoje, voltamos então na próxima segunda-feira. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia com as nossas vidas, Senhor. Continua derramando a tua graça sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos capacitando, Senhor, a permanecer na tua presença, Senhor. Nos ilumina, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus, não apenas crer em ti, mas permanecer em ti, na tua palavra, Senhor, para que possamos dar frutos, possamos frutificar, possamos nos tornar testemunhas tuas, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, e te pedimos, fica conosco, Senhor, guarda cada um de nós, Senhor.
nos capacita a estar em ti e a permanecer em ti. Amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe, irmão Sullivan, está despedindo aqui. Bem. Deus abençoe, irmã. E a irmã Núbia, né? Deus abençoe, irmãos. Voltamos, então, na próxima segunda-feira. Amém? Tchau. Tchau, tchau.